A comparação entre os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Curricular Comum se faz muito necessária para que a gente possa compreender mudanças significativas que a educação básica no Brasil apresenta, principalmente no ensino médio. E é justamente esse paralelo, focando muito em habilidades e competências, claro, também no currículo, que é o assunto de hoje do Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. A primeira diferença que nós vamos encontrar, que é significativa entre os PCNs e a BNCC, são os componentes curriculares. Iniciando pelo ensino fundamental 2, ou se você preferir, pelos anos finais do ensino fundamental, a gente vai observar que no PCN os componentes vêm de maneira individual. Então temos lá língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências naturais, língua estrangeira, arte e educação física, cada um desses componentes trabalhados de maneira individual e sem nenhum agrupamento em área do conhecimento. É também parte dos parâmetros curriculares nacionais os temas transversais da educação. E aí é parar para compreender esse nome. Quando falamos transversais, falamos de assuntos que devem ser abordados por mais de um componente curricular, não são exclusivos de um componente. Ou seja, precisam estar no currículo trabalhados de maneiras diferenciadas por mais de uma disciplina. Os 4 temas transversais que nós temos são pluralidade cultural, saúde, meio ambiente e educação sexual, que por mais que muitas vezes nas escolas sejam trabalhadas de maneira exclusiva em uma determinada disciplina, não deveriam ser dessa maneira. Afinal de contas, esses temas percorrem diversas áreas do conhecimento e estão presentes dentro da história da humanidade. Quando nós passamos para a Base Nacional Curricular Comum, nós vamos encontrar poucas diferenças dentro de uma organização. Nós temos sim todas as disciplinas presentes, só que agora inclusas dentro das áreas do conhecimento, e temos lá também as habilidades e competências colocadas de maneira seriada. E vale a pena a gente até fazer uma parte aqui, porque o que pode mudar bastante de um documento para o outro é aquilo que se ensina em cada série, o próprio currículo em si. Mas uma estruturação em habilidades e competências, em cada ano série, tudo bonitinho, isso acontece da mesma maneira. A principal diferença que eu acho que chama mais atenção é que para o ensino fundamental, tanto anos iniciais quanto anos finais, existe uma quinta área do conhecimento, é exclusiva do fundamental. E eu estou falando do ensino religioso, que agora passa a ser curricular. Para o ensino médio, nós temos sim 2 documentos bem distintos. Quando olhamos para os PCNs, nós vamos observar a divisão das disciplinas em áreas do conhecimento, mas as disciplinas estão lá todas descritas e elas possuem habilidades e competências específicas para a área do conhecimento e possuem também habilidades e competências específicas para cada disciplina. Como Renologia é um canal que ensina biologia, eu vou tomar como referencial os documentos de ciências da natureza para que a gente possa fazer essa análise, para que a gente possa fazer essa comparação. Quando você vai lá na área de ciências da natureza dos parâmetros curriculares nacionais, a primeira coisa que você vai encontrar é um texto introdutório sobre a área, sobre o significado de se aprender aqueles conteúdos, desenvolver habilidades e competências daquela área. E é claro, depois você vai encontrar as habilidades e competências específicas para a área do conhecimento, não para as disciplinas. Por que isso? Porque logo depois desta parte da área, que acaba sendo geral para a área, nós temos as partes específicas para cada uma das disciplinas, para cada um dos componentes curriculares. Então, quando você olha, por exemplo, para a biologia, a primeira coisa que você vai encontrar é um texto introdutório muito completo mesmo, que diz
tudo que o professor precisa trabalhar dentro do currículo do ensino médio. Lá ele fala de ecologia e das relações que nós temos com o meio ambiente, ele fala da biodiversidade, da teoria celular, da origem da vida e da evolução, ou seja, todo aquele currículo que você encontra num livro didático que você estudou durante o ensino médio para quem já se formou, está presente lá bonitinho. É claro, o professor ele só vai montar a ordem dele, ele vai montar a sequência que para ele é mais lógica, mas o norte está muito bem definido. E depois que esse norte é dado, nós temos então as habilidades e competências específicas daquele componente curricular. Então, no caso da biologia. O mesmo vai acontecer dentro da área de ciências da natureza, com física e química, e o mesmo vai acontecer com todos os componentes nas demais áreas. E é claro que aqui vale uma crítica bastante importante que foi sustentada por diversos educadores durante muito tempo. O currículo que os PCNs trazem para o ensino médio é um currículo bastante inflado, que em 3 anos às vezes não é possível se trabalhar, e muitas das coisas que são vistas não têm tanto significado assim para os estudantes. Uma reforma curricular era até necessária quando a gente olhava para esses documentos. A BNCC inicia trazendo as 10 competências gerais, que valem para toda a educação básica, independente do segmento que está se trabalhando, ou seja, vale para educação infantil, para ensino fundamental e para ensino médio. Dentro dessas 10 competências gerais, nós vamos encontrar muito daquilo que os temas transversais traziam nos PCNs. Aí a gente fala do desenvolvimento de autonomia, do respeito à pluralidade cultural, do conhecimento de si, do conhecimento do outro. A gente fala também do desenvolvimento da empatia, de uma melhor comunicação, da melhor argumentação e expressão de um aluno, e por aí vai. Essas competências gerais, elas são norteadoras de todas as áreas do conhecimento que se seguem a partir daquele momento. E aí, quando a gente olha para o Fundamental 2, fica mais tranquilo da gente fazer essa ligação com os temas transversais. O grande problema da BNCC é a mudança significativa que a gente encontra para o ensino médio. Como eu acabei de falar dos PCNs, que traziam todas as disciplinas muito bem segmentadas, no caso da BNCC nós não vamos ter isso. As habilidades e competências são descritas por área do conhecimento, e aquela introdução falando dos temas, norteando o currículo, como nós tínhamos nos PCNs, ela não existe mais. A única exceção, como já foi dito no episódio anterior, é a língua portuguesa, que tem o seu planejamento próprio, as suas habilidades e competências próprias dentro da área de linguagens e códigos, e matemática, que acaba sendo uma área por si só. Mas as demais disciplinas desapareceram da BNCC. Existem habilidades e competências que são relacionadas a elas se nós olharmos para o documento anterior, para o PCN, mas não existe mais uma divisão lógica de componentes curriculares. E isso faz, obviamente, que as disciplinas deixem de ser obrigatórias dentro do ensino médio. Eu não preciso mais ter aula de química, física e biologia, eu posso ter uma aula geral de ciências da natureza. E quando a gente olhar para a reforma do ensino médio, isso vai fazer ainda mais sentido, essa estruturação que nós temos hoje. Sentido, fazer sentido, não significa que é benéfico. A área de ciências da natureza, por exemplo, tem 3 competências gerais para ela. Dentro dessas competências, as suas devidas habilidades. Eu vou tomar aqui como exemplo a primeira habilidade da segunda competência da área. Ela diz o seguinte: analisar e utilizar modelos científicos propostos em diferentes épocas e culturas para avaliar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo. Quando a gente olha para essa habilidade que deve ser desenvolvida, se a gente tivesse a mesma estruturação dos PCNs, ficaria muito fácil dizer que a biologia trabalharia as teorias de Oparin e Haldane, a questão da biogênese e da abiogênese, química poderia trabalhar os diferentes modelos atômicos, física poderia trabalhar o Big Bang e todo o surgimento do universo, a ideia de que ele está em expansão. Tudo isso caberia perfeitamente.
Mas agora que eu não tenho nem física, nem química, nem biologia, como que eu faço? E aí vem o problema. Se eu, como professor de biologia, estiver à frente da área de ciências da natureza, falar da teoria de Oparin e Haldane, que faz parte do meu conteúdo, dizer que as moléculas da atmosfera eram formadas por átomos, né? São formadas por átomos e essa reorganização atômica formou as moléculas orgânicas do oceano primitivo. E dizer também que a Terra estava gravitacionada ao Sol, eu já estou devidamente cumprindo toda essa habilidade e não vou precisar trabalhar atomística, muito menos o surgimento do universo em física e em química. Moral da história, eu prejudiquei a qualidade do currículo. Entenderam o problema? Se antigamente eu tinha a reclamação de que os PCNs traziam currículos completamente inflados, hoje eu trago a reclamação de que a BNCC ela tem um currículo extremamente pobre. E se eu não tenho aqueles fatores norteadores que eu tinha no PCN, como que eu posso garantir que algo que deveria ser nacional e comum seja realmente nacional e comum? Utilizando o mesmo exemplo que eu fiz aqui dessa habilidade, a primeira habilidade da segunda competência de ciências da natureza. Eu me coloquei no papel de biólogo, ensinando a teoria de Oparin-Haldane e cumprindo a habilidade usando o foco da biologia. Mas se em outra escola o foco for, por exemplo, a física, ou o foco for, por exemplo, a química, apenas com uma citação de organização de vida, eu vou ter currículos diferentes. Eu não estou unificando absolutamente nada. E aí vem a maior crítica, porque a rede particular tenta manter o currículo exatamente da mesma maneira que ele era anteriormente, já que isso é a base que vai ser cobrada, que ainda é cobrada pelo menos no Enem e nos vestibulares. Já a rede pública, talvez até por contenção de gastos, e a gente vê essas grandes leis aí mudando orçamentos de educação, orçamento de saúde, por aí vai, a rede pública pode ter um prejuízo muito grande, deixando o vestibular, o Enem, deixando o ingresso à universidade ainda mais excludente. E no próximo episódio, quando a gente for terminar essa série e falar da reforma do ensino médio, isso vai ficar muito mais escancarado. Esse foi o episódio do Articulando Renologia dessa semana. Eu lembro a você que estamos no YouTube sempre concentrando o nosso conteúdo completo lá. Então, se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo Google Podcast, dá uma chegadinha lá no Renologia no YouTube e se inscreve no canal. Lembro também a vocês que nós temos as nossas redes sociais, @Renologia, no Twitter, Instagram e TikTok. Dá um seguir lá pra gente, tem mais conteúdo lá pra vocês também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixo meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.